do Charles, que o Senhor possa estar usando ele, que ele possa também, através da vida dele, o Senhor possa estar ministrando em nossas vidas. Muito obrigado por esse domingo, também pelo Dia do Gaúcho, que o Senhor possa estar abençoando o nosso estado, as nossas tradições, e muito obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar? Bom dia a todos. Um grande privilégio podermos estar juntos nessa manhã, Dia do Gaúcho. Um momento especial de celebração no estado, das tradições. Tivemos um tempo muito especial ontem à noite também com os jovens, e foram momentos assim muito bons de olhar para a palavra de Deus, de podermos cultuar a Deus no meio da nossa tradição também, que é rica, na verdade, não é mesmo? Parabéns a toda a preparação, aos detalhes, ao louvor. Está tudo muito bem colocado e muito legal isso, feito dessa forma. Parabéns, obrigado, pastor Edilson, pelo convite, irmã Agnes, Dani. E eu gostaria de nessa manhã nós começarmos orando a Deus, clamando a Ele, que nós possamos invocar o Seu nome e colocá-lo no centro deste culto nessa manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, que grande privilégio podermos nos reunir nesta manhã na Planalto, dia 20 de setembro, dia de comemoração, dia do Gaúcho. Também nós queremos clamar a Ti que Tu sejas o centro desse culto, e Tu estás muito acima de todas as tradições. Tu afinal é o Criador de todas as coisas, inclusive da nossa tradição também, e nós queremos prestar culto a Ti nesta manhã. E nós também, Senhor, queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Tenho plena convicção de que Tu tens uma mensagem ao nosso coração, Tu tens algo a nos dizer nesta manhã, e é isso que nós clamamos, Senhor. Nos instrui, nos guia, aceita esse culto como adoração a Ti, como louvor, e nos guia, Pai, para que possamos entender aquilo que Tu quer nos dizer. Que acima de tudo, Senhor, Tu possas ser o centro desse culto. É o que Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. O estado do Rio Grande do Sul é muito rico, de fato, nos elementos tradicionais. E mesmo aqueles que de repente não se vestem com uma indumentária gaúcha, cultivam a tradição, melhor dizendo, no seu dia a dia. O chimarrão, a saborosa costela, tem tantas coisas, o próprio linguajar do gaúcho é muito tradicional, né? Então é muito rica essa cultura do nosso estado e essa tradição que vai se perpetuando nas gerações, né? E são elementos muito fortes, porque quando você sai para fora do estado, por exemplo, eu creio que no Mato Grosso acho que tenha mais CTGs, ou mais, talvez até mais tradicionalistas do que aqui. Se você for para um estado como Mato Grosso, você vai ver que há gaúchos bem tradicionalistas lá. É uma impressionante como fora do estado também existe esse conceito da tradição bem forte, né? bem presente. E isso é muito interessante porque essas coisas falam com a gente, né? A tradição é algo que ela está no nosso dia a dia. Os elementos que a gente vive no dia a dia são elementos culturais, tradicionais, e a tradição gaúcha é muito forte. Esse dia 20 de setembro, ele já vem sendo, através dos tempos, preservado, e o dia do gaúcho é algo especial para o estado nesse dia. E a tradição, ela tem esse elemento forte mesmo, né? Ela tem essa pegada mesmo. E nessa manhã, eu queria que nós pudéssemos olhar também para as tradições que haviam no tempo de Jesus. E pasmem vocês, nos tempos de Jesus havia tradição também. Talvez não com os mesmos elementos que nós temos aqui na nossa cultura, mas nós temos na Bíblia tradicionalistas também, podemos assim dizer, com as devidas diferenças, mas é isso que nessa manhã eu quero olhar com vocês, que a gente possa entender aquilo que o próprio Jesus tem a nos dizer através ou por meio da nossa tradição. Qual é o diálogo, qual é a conversa que o Senhor Jesus faz com a tradição? Nós devemos colocar a tradição em primeiro lugar, depois, como é que a gente faz esse debate com a nossa tradição e como é que Jesus nos ensina a fazer isso. E eu quero, no estado aqui, nós temos, vocês devem conhecer muitos tradicionalistas conceituados, né?
Paixão Cortes, que é um grande tradicionalista. Tem outros aí, Neto Fagundes, tem essas pessoas que marcam, né, como elementos, pessoas tradicionais que se destacam por preservar a tradição e perpetuar isso. E eu quero olhar para um personagem da Bíblia junto com vocês nessa manhã, que também é um tradicionalista, obviamente que é um tradicionalista judaico, do tempo de Jesus, um mestre da lei, chamado Nicodemos. Vamos chamar ele de tio Nico nessa manhã, né? Então, o tio Nico, na verdade, ele é um cara muito forte, um cara muito respeitado, assim como é Nico Fagundes no nosso tempo. O tio Nico da Bíblia também é um tradicionalista conceituado, né? Então, eu quero olhar com vocês o texto de João. Aqueles que puderem me acompanhar podem abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Vocês podem abrir na Bíblia digital, ou você pode me acompanhar somente ouvindo a leitura da mensagem. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, do versículo 1 a 18. Então aqui nós temos o título da mensagem, Jesus e as tradições. E qual que é a relação do tio Nico com Jesus aqui no meio da tradição da época de Jesus. João capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Havia um fariseu chamado Nicodemos, tio Nico, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, o tio Nico: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou o tio Nico: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel ou é um tradicionalista em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, e aqui eu queria parafrasear esse texto dizendo assim: porque Deus amou os gaúchos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Meus amados irmãos, aqui nós temos, nos tempos de Jesus, um encontro entre um tradicionalista da época, o tio Nico, com o próprio Jesus. E no início do texto, nós podemos ver que isso era bem forte na época de Jesus. A tradição judaica ela era muito forte. E como é que ela funcionava? Semelhante com a nossa cultura gaúcha, era uma tradição que passava de geração em geração. Naquela época, as tradições eram cultivadas por meio do cultivo da lei. Os mestres passavam para seus discípulos a lei, que chamavam na época de Torá, que eram 5 livros do Pentateuco, deixados por Moisés, e isso era muito forte nesse período, era muito cultivado, a ponto de as pessoas serem assim, quase que, podemos dizer assim, que era uma religião, quase que à parte mesmo, uma tradição como a nossa, muito presente no dia a dia. E o tio Nico era um mestre dessa classe tradicionalista, né? Ele é um fariseu conceituado, uma autoridade tradicional do seu tempo. Então é por isso que no início do texto, no versículo 2, se vocês repararam bem, ele veio a Jesus à noite, né? Ele vem
porque de noite ele não podia se apresentar durante o dia. A tradição era tão forte nos tempos de Jesus, que essa tradição ela não aceitava elementos de fora, né? É por isso que o Evangelho de João, ele nos apresenta, a preocupação de João é apresentar Jesus como Filho de Deus, o Messias, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que chegou para cumprir as profecias do Antigo Testamento. João afirma isso de maneira muito categórica. E o Evangelho de João também, principalmente nos 8 primeiros capítulos, apresenta esse choque da tradição judaica da época com Jesus, que traz uma nova proposta, né? Os evangelistas e o próprio Jesus dizendo, olha, Jesus dizendo, né, eu sou o cumprimento das profecias, eu sou o Messias, o Filho de Deus encarnado. E a tradição judaica da época era tão forte que não aceitava Jesus, nem a sua mensagem, e nem qualquer outro tipo de Messias que fosse se apresentar. Eles, na ideologia judaica, eles esperavam, na tradição judaica, eles esperavam um rei libertador, um Messias que fosse um guerreiro político, que fosse libertar os judeus da opressão romana da época. Então a tradição judaica, ela não permitia você nem mesmo ter um diálogo com alguém como Jesus, por exemplo. Jesus, o Senhor Jesus, não era aceito pela tradição judaica de sua época. Não era aceito, havia uma divisão, e por isso que o tio Nico, ele ficou incomodado, se vocês repararam no início do texto, e depois nós vamos continuar lendo, no final do versículo 2, diz que ele mesmo diz, ninguém pode realizar os milagres que você fez, agora no diálogo com Jesus, à noite, escondido, para que os tradicionalistas da época não se escandalizassem. O tio Nico pergunta, o que você está fazendo? Me incomoda, porque eu não consigo entender isso. A maneira de pensar do tio Nico era tradicional, ele pensava de uma maneira tradicional, ele não conseguia ver pela fé o Messias, ele não conseguia crer na palavra de Deus. A tradição era muito forte. Então o incômodo que isso começa a causar em Nicodemos é no sentido assim, poxa, ele está fazendo coisas que só alguém que é de Deus pode fazer. O tio Nico tem essa reação. Ele falou, tem algo que a minha tradição não pode explicar, né? Tem algo que eu não consigo entender por meio da tradição que eu cultivo, por isso eu preciso falar com esse homem. Ele marca o encontro com Jesus, se reúne com Jesus na calada da noite e começa a conversar com Jesus. E o interessante é que ele, ao fazer essa pergunta para Jesus, ele pergunta para Jesus, olha, ninguém pode fazer isso se não for de Deus, né? Como é que é esse negócio? E o interessante é que no versículo 13, em resposta, Jesus não responde a pergunta de Nicodemos como ele achava que tinha que ser, tradicionalmente, né? A resposta que Jesus dá é tirar o tio Nico da tradição dele, dos conceitos tradicionais dele. A resposta que Jesus dá a partir do versículo 3, como nós fizemos a leitura do texto, é que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. O que Jesus está dizendo aqui para o tio Nico é o seguinte, olha, a sua tradição não pode fazer você nascer de novo, e a sua tradição não pode fazer você entrar no reino de Deus. Você precisa enxergar quem eu sou, né? E por isso que Jesus tem essa ideia de trazer Nicodemos, tirar o tio Nico do meio dos seus conceitos tradicionais. Ele diz, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ontem nós vimos essa mensagem no jovem, a mensagem de ontem foi intitulada O Verdadeiro Evangelho, e a questão da chegada do reino, né? Da instauração do reino de Deus. Jesus fez isso, ele disse, olha, o reino é chegado, né? Arrependam-se. E aqui a mensagem avança um pouco, e Jesus está dizendo para o tio Nico, olha, a tua tradição ela não vai conseguir fazer você entender quem eu sou. Eu preciso te dizer algumas coisas a mais. Para entender, você vai precisar nascer de novo. E muito legal que no versículo 5, tio Nico não consegue entender isso. No versículo 4 ele diz, olha, como é que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Né? O tio Nico ainda está preso nas tradições dele. Ele diz, olha, o senhor está dizendo que eu tenho que nascer de novo, mas como é que isso vai acontecer com a minha idade? Porque ele já era um senhor de idade. Eu não posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo, né? O tio Nico está preso nos seus conceitos tradicionais. E Jesus disse no versículo 5, olha, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que Jesus vai dizer aqui é muito legal. Até o versículo 8, Jesus usa um exemplo
para que o tio Nico consiga entender como é que se dá esse processo. Hoje de manhã nós temos esse vento, né? Provavelmente na noite judaica em que Jesus está tendo essa conversa com o tio Nico, também estava tendo um vento como esse que está tendo nessa manhã. E Jesus disse, olha, isso acontece como o vento, né? Porque a palavra vento aqui no texto é ruá, no original, né? Eu não quero dificultar nada, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ruá e espírito é a mesma coisa, então vento e espírito é a mesma palavra no grego, no tradicional. E Jesus usa esse exemplo do vento para dizer que a ação do espírito para que ele nasça de novo é como esse vento. Você pode ouvir, você sente o vento batendo na sua pele, mas você não vê de onde é que ele veio, você nem vê para onde vai, e você nem vê como é que acontece o vento, mas você está ouvindo o barulho dele na árvore, você está sentindo ele na sua pele. E Jesus disse, olha, é assim, Nicodemos, não é através da sua tradição, não é através do perpetuar da sua lei que você vai conseguir nascer de novo. Você tem que ouvir, sentir e obedecer à voz do Espírito, nascer de novo. E então dessa forma você pode entrar no reino de Deus. E o tio Nico, muitos anos travado na tradição dele, continua não entendendo nada, né? No versículo 9, a gente percebe que ele pergunta, como é que pode ser isso, né? Já a terceira pergunta dele, que ele, no diálogo, ele não consegue perceber nada do que Jesus está fazendo. E meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é extraordinário, por causa disso que vai acontecer aqui agora. Jesus também poderia ter dito, olha, você é um tradicionalista grosso, não entende nada, ou coisa do tipo, né? Não está entendendo o que eu estou te dizendo? Jesus não faz isso. É interessante o que Jesus faz aqui agora, porque o tio Nico ainda continua boiando, ele não está entendendo o que Jesus está falando. E Jesus sai do contexto em que ele está, né, da posição que ele está, e se coloca na tradição de Nicodemos aqui. Podemos dizer que Jesus se abaixa no nível de Nicodemos, do tio Nico, né? Ele se coloca na tradição do tio Nico para que o tio Nico possa entender a mensagem do Evangelho. E como é que isso acontece aqui? No versículo 9, a partir do versículo 10, Jesus dá uma pequena dura no tio Nico, diz, olha, você é tradicionalista em Israel e não entende essas coisas? E Jesus diz no versículo 11, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, né? Jesus está dizendo, olha, eu estou te dizendo de coisas que estão fora da tradição, o reino de Deus, o nascer de novo. E para que o tio Nico consiga entender a mensagem que o Senhor Jesus está dizendo para ele, Jesus passa a contar uma história que o tio Nico conhecia. Dentro da tradição do tio Nico, que era o Pentateuco, tem uma história que Jesus passa a contar no versículo 13, sobre uma cobra que foi levantada numa estaca no deserto. Eu preciso explicar isso aqui para que você entenda. O povo de Israel, quando estava no deserto, tinha saído do Egito, Moisés se retira por ordem de Deus o povo de Israel no Egito, e o povo passa a peregrinar no Egito. Essa história o tio Nico conhecia muito bem, porque fazia parte da sua tradição. Nesse período, há uma praga de cobras enviada por Deus para ferir o povo, e muitos morrem, mais de 20 mil israelitas morrem no deserto, de picadas dessas serpentes que começaram a povoar o povo, né, a picar o povo. E a ordem que Deus dá a Moisés diz, olha, faça uma cobra de bronze, uma espécie de cobra, e coloque ela numa estaca, que na verdade era uma cruz, uma estaca com uma travessa, né, simbolizando a cruz que nós temos mais ou menos, e a cobra colocada no meio, assim. Os historiadores dizem que era dessa forma. O tio Nico conhecia essa história, também conhecia o significado dela, porque a ordem que foi dada para Moisés lá, era para que essa cobra fosse colocada na estaca no meio do povo, e para que aquele que fosse picado por essa cobra olhasse para esse símbolo e fosse curado. E Jesus está dizendo para o tio Nico, olha, da mesma forma eu tenho que ser levantado na cruz, para que todo aquele que olhe para mim, que se vê ferido pelo pecado, possa olhar e ser curado e tenha a vida eterna. Jesus está explicando a mensagem do Evangelho para o tio Nico, numa linguagem que ele podia entender dentro da tradição dele. É interessante como é que Jesus desenvolve isso aqui, tio Nico, porque ele faz o tio Nico refletir sobre aquilo que acontece na tradição dele, e que ele poderia entender a mensagem do Evangelho.
Então Jesus não julga o tio Nico, diz, olha, você é um tradicionalista que não está entendendo nada, eu não quero mais conversar com você. Jesus não faz isso. Dentro daquilo que o tio Nico conhecia como tradição, Jesus troca uma ideia com ele, consegue dialogar ali dentro. E interessante que no versículo 15, Jesus diz o propósito disso tudo, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, o que Jesus está fazendo aqui com o tio Nico é dizer assim, cara, a sua tradição não tem nada de errado com ela é muito legal, né? Como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias hoje? Como é que a gente pode aplicar isso para a gente? Como eu estava dizendo na introdução, nós temos uma rica tradição, né? Nós temos elementos culturais muito fortes que inclusive se perpetuam, como eu disse. Mas muitas vezes essas coisas tomam um lugar que é de Deus no nosso coração. E meus amigos, não me interpretem mal. Não me interpretem mal, por favor. A nossa tradição, ela não é errada, bem pelo contrário. É linda a tradição gaúcha. É linda. Eu mesmo fui laçador de rodeio, até tenho saudade desse tempo. Tinha uma rosilha muito legal, uma égua bonita, minha mãe se lembra. E gostava disso. E nesse período, eu fiz faz mais ou menos uns 20 anos, eu estou velho, pastor Edilson, estou velho. Mais ou menos nesse período, eu me lembro que nós morávamos no Polivalente, e eu estava bem envolvido com a tradição, e havia abandonado a igreja, por outras coisas também, mas por causa da tradição. Nesse tempo eu encontrei o pastor Eri Schmidt, um dos meus mentores. Nossa, o pastor Eri é extraordinário. E nós nos cruzamos na calçada, e ele pegou no meu ombro assim, pastorzão, né? Botou a mão no meu ombro assim e disse, Charles, a tradição gaúcha ela é muito bonita, né? E ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. Ele me disse assim, ela é linda, tem sua beleza, mas não se deixe levar. E aquilo calou em mim assim, fundo. Eu falei, minha nossa, cara, é muito isso mesmo, né? A gente acaba se apaixonando pelas coisas tradicionais, por aquilo que a gente conhece, acha belo, gosta, pratica. E essas coisas, porventura, por hora, podem tomar um lugar que é somente do Senhor no nosso coração. É justamente o que aconteceu com o tio Nico no tempo de Jesus aqui. É justamente isso. A tradição que o tio Nico cultivava, que era tão forte que isso estava impedindo ele de receber o evangelho, de entender a mensagem da salvação. E às vezes a gente, como nesse processo do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, parece que tem que haver esse embate, essa quebra, esse diálogo com Jesus, a ponto de dizer, olha, você tem que sair um pouco do que você entende e se abrir para o novo, para o evangelho, para o verdadeiro evangelho, né? Foi muito enfatizado ontem na mensagem para os jovens, inclusive eu tentei dar mais essa linha, né? Então Jesus contextualiza a mensagem da salvação na linguagem que o tio Nico podia entender. Ele usa elementos da própria tradição do tio Nico, ele usa o momento com o tio Nico e passa a dialogar com o tio Nico no contexto em que ele estava. Como eu estava dizendo, a nossa tradição, ela é rica, e nós podemos adorar a Deus no meio dela, devemos fazer isso, mas acima de tudo nós devemos entender quem o Senhor Jesus é e o que Ele tem a dizer sobre a nossa tradição. Tem um elemento que eu nunca concordei na nossa tradição, não tenho problema nenhum de falar de maneira pública, até porque vou fazer isso de uma maneira tranquila, né? Sem haver nenhum tipo de divisão. A nossa tradição, e agora eu me coloco nela, né? A nossa tradição gaúcha, ela dialoga com a questão da divindade, faz uma separação que é errada, e nós precisamos denunciar isso aqui num culto público, né? De maneira tranquila, sem fazer nenhuma exposição que vá ofender ou denigrir qualquer tipo de prática. Nós temos na tradição a ideia de patrão celestial. Acho que você já deve ter ouvido essa expressão, os mais gaudérios aí. A nossa tradição dialoga com Deus, como um Deus que está lá no céu, um patrão que tem uma querência celeste, alguém que está lá em cima, né? Alguém que está... Isso eu estou falando de propriedade, porque eu vivo isso, né? Eu vivi isso na minha vida, e a nossa tradição, ela dialoga, ela vê a divindade como algo separado, um patrão celestial, um pai celestial, alguém que está inatingível, que apenas nos aguarda na querência amada do céu, alguém que vai... Mas não é isso que acontece na palavra de Deus.
A palavra de Deus apresenta um Jesus que se encarnou, que desceu, que se fez homem, que tomou a minha e a sua forma, né? E que está aqui dialogando, conversando com o tio Nico, dentro da sua tradição. Mesmo ele faz com a gente. É um Jesus que a gente pode conhecer, ele é pessoal, um Deus vivo. Ele não é um patrão celestial separado. Ele é sim um patrão celestial, mas não no sentido de estar longe. Bem pelo contrário, está aqui nessa manhã nos ouvindo, estamos cultuando Ele, estamos apresentando a mensagem do Evangelho, e pelo poder dele, graças a Deus por isso, porque senão eu estava encrencado, porque na minha sabedoria ia dar ruim, pastor Edilson. Nosso Deus é um Deus pessoal. Na pessoa de Jesus, Ele se apresenta a nós, na nossa tradição, mateando conosco de manhã, a cavalo, campo afora, num fogo de chão, coloca o pala com a gente, consegue conversar com a gente como está fazendo aqui com o tio Nico. Eu parafraseei antes na oração o versículo 16, que é um versículo muito conhecido entre os cristãos. Provavelmente você já tenha escutado, e eu quero contextualizá-lo aqui para a mensagem do Dia do Gaúcho. O versículo 16 diz assim: porque Deus tanto amou o gaúcho, que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus aqui está dizendo para o tio Nico: olha, tudo isso que está acontecendo agora com você, aqui dentro da sua tradição, tudo isso, toda essa loucura na sua cabeça, no seu coração, você continua não entendendo nada, tudo isso é por amor. Jesus está dizendo isso. Olha, o Pai amou, o patrão celestial amou o mundo de tal maneira, amou os gaúchos de tal maneira, que enviou seu filho, né, para morrer, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que isso tem que acontecer. Por que isso aconteceu? O tio Nico continua aqui meio perdido ainda, né? Versículo 17, Jesus continua dizendo, ele diz que ele enviou o seu filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, de maneira alguma o Senhor Jesus tem a intenção de condenar o povo gaúcho, o tradicionalista gaúcho, o cristão gaúcho, de nenhuma forma. Ele não quer isso. Ele fez o que tinha que ser feito para que o gaúcho cristão fosse salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus tem para você, dentro da sua tradição. Nós temos, eu tive o privilégio de conhecer o meu finado avô dentro da cultura tradicional gaúcha, né? O meu avô Amadeus, ele infelizmente, até onde eu sei, né? É meio pesado falar isso, né? Ainda mais de maneira pública, mas até onde eu sei ele não se converteu, né? Da maneira que a gente entende. Enfim. Mas ele era um tradicionalista, daqueles que na época dele levava boi aqui do Rio Grande para Itararé, São Paulo, na sua região, pastor Edilson. Era um gauchão mesmo, né? E morreu dessa forma, tradicionalista mesmo, gauchão mesmo de CTG, tinha lá suas peculiaridades, mas era um gaúcho. Eu me lembro de ele ter, sempre foi, isso é uma coisa cultural, né? Ter esse coração duro, pastor Edilson, né? Puxa, ele tem, eu falo de mim, falo do meu avô, finado avô. Tem essa coisa de ser, às vezes a tradição acaba se tornando uma barreira para a chegada do Evangelho. Porque não consegue haver esse diálogo que está havendo aqui com o tio Nico. Como o Jesus está tendo com o tio Nico. O próprio tio Nico teve que se esconder para falar com Jesus, porque havia toda uma tradição que impedia isso. É da mesma forma na nossa tradição. É da mesma forma. Vai inventar de falar para um gaúchão desse de campanha aí, que deu para você ver o corridão que você toma. Se você não souber, não fazer isso em oração, na dependência do Espírito, e puder falar de Jesus de uma maneira que ele, na linguagem dele, como Jesus está falando com o tio Nico, você não alcança, porque a tradição é forte. Ela impede, porque ela acaba dando a ideia de que eu sou capaz de ter vitória na minha vida, de vencer a vida por meio da minha força do braço. A tradição, muito mais a gaúcha, né? Tem essa ideia de força bruta, de a cavalo, de relho, de chapéu tapeado e vamos indo, né? Então, nós temos que permitir que o Senhor Jesus fale conosco, que Ele consiga entrar no meio do nosso dia a dia, né? No nosso coração, e consiga conversar conosco, apresentar o Evangelho como Ele está apresentando para o tio Nico aqui. E o interessante é que no versículo 18, o Jesus, ele também não abre mão de algumas coisas, né? O Senhor Jesus, ele veio para pagar um preço que era nosso, né? Nos reconciliar com Deus,
por meio da sua obra, né, morte e ressurreição, e ele não abre mão de algumas coisas. A mensagem do Evangelho, ela também é uma mensagem completa, né? E aqui com o tio Nico, o Senhor Jesus não abre mão disso também. No versículo 18 ele vai dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E aqui, meus irmãos, a gente não pode abrir mão e querer transformar a mensagem do Evangelho numa mensagem bonitinha. Eu falei isso ontem nos jovens também. É difícil para o pregador, é um desafio para a gente, mas eu quero fazer isso na dependência do Espírito, né? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, foi providenciado um meio para que o gaúcho seja salvo. Foi providenciado uma maneira, Deus providenciou uma maneira. Não havia solução para o gaúcho. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Mas Deus providenciou um meio, Ele enviou seu Filho, para que as pessoas creiam em Jesus. Não precisa fazer mais nada, o gaúcho não precisa fazer mais nada. Jesus fez tudo, a obra está completa, ela está concluída. Né? Não é por meio das minhas obras mais Jesus, não é por meio da minha oferta mais Jesus, não é por meio nada. A condição é fé. Por quê? Porque a fé coloca Jesus no lugar que Ele merece. Ou seja, pela fé você vai crer que Jesus é Deus, Ele é o Deus encarnado, Ele teve uma obra completa, e você consegue, pela fé, ter esse relacionamento baseado da maneira que Deus quer que você tenha um relacionamento. Ou seja, a fé justamente é uma condição colocada por Deus para que nós venhamos crer naquilo que a gente não vê. Porque senão precisaríamos ter esperança, né? A gente espera alguma coisa que a gente não vê. Isso é o quesito fé. E o que Jesus está dizendo para o tio Nico aqui, Ele está dizendo: olha, a sua tradição, ela não pode te salvar. Você precisa crer. Porque só há uma maneira de você alcançar a vida eterna, tio Nico. Ele está dizendo para o tio Nico Jesus. E você não vai conseguir isso se você continuar afundado na sua tradição. Meus amados irmãos, nós temos diversas barreiras em nossos dias. Muitas barreiras. Principalmente para o Evangelho. Muitas vezes nós recebemos tradições que passam de pai para filho e que elas meio que nos amarram nisso. É o que aconteceu com o tio Nico aqui. O tio Nico, na verdade, para nós entendermos, a história dele acaba aqui. Não se volta mais a falar dele. Provavelmente, os estudiosos dizem isso, ele não seguiu a Jesus. A Bíblia não diz isso, tá? É só uma suposição, pelo fato de não haver um desfecho da história do tio Nico aqui, né? Porque o que acontece é que provavelmente o tio Nico ficou com as suas tradições. Provavelmente, eu não afirmo isso, né? A Bíblia não diz isso. Ele provavelmente tem escolhido agradar os seus colegas tradicionalistas dos CTGs da época. Mas, meus irmãos, não cometamos o erro então do tio Nico. Continuemos com nossas tradições, mateando, né? Um churrasco entre irmãos, mas vamos crer na mensagem do Evangelho. Esse é o apelo que o Senhor Jesus faz para nós. Essa é a mensagem dele para o tio Nico. Mas olha, se você não crer, você vai ser condenado. Muitos aqui nessa manhã conhecem e têm um relacionamento saudável com Jesus. Que legal isso, né? Que bom isso. Quantos que estão nos ouvindo que realmente são seguidores de Cristo? Quantos de nós aqui são julgar? Jesus não julgou a tradição, Ele não condenou a tradição do tio Nico, bem pelo contrário, Ele trocou uma ideia, Ele conversou com o tio Nico aqui. E eu fiquei muito surpreso, até eu comentei com o pastor Edilson isso, quando o pastor Edilson me pediu para preparar a mensagem, que quando ela ficou pronta, eu fiquei surpreso da maneira como o Espírito Santo tinha essa mensagem para o povo nessa manhã. É interessante isso, né, pastor? Porque não depende da gente muitas vezes. E a gente não se coloca à disposição, mas acaba saindo umas coisas que é só Jesus mesmo, né? Então, a mensagem, eu escrevi um negócio aqui, eu queria ler ele nessa manhã, que é a conclusão da mensagem, né? Não há nada de errado em comemorarmos o Dia do Gaúcho, desde que nossas tradições não tomem um lugar que é apenas de Deus em nosso coração, pois isso seria como amar mais as tradições do que a Deus. Celebremos o Dia do Gaúcho, mateando, churrasqueando, confraternizando e de a cavalo, de chapéu tapeado,
E vamos fazer isso tudo louvando ao nosso Deus, crendo em seu Filho Jesus Cristo como único caminho, verdade e vida. Não cometamos o erro que os tradicionalistas judeus cometeram, abraçando apenas uma tradição e negando o Filho de Deus, enviado com tamanho amor ao mundo. Que nesse dia do gaúcho o Senhor Jesus seja o centro da festa e ocupe o lugar que lhe é devido em nossos corações. Eu não sei como é que isso aqui saiu, mas saiu. Então, eu creio que o Senhor tem uma mensagem para o povo gaúcho, sim. Que o Senhor abençoe o Rio Grande, que o Senhor abençoe o gaúcho, né? E que cada vez mais nós podemos continuar crendo em Jesus, apesar de quem somos pecadores, e que venhamos admitir isso na força do Espírito, né? E que venhamos a crer para não sermos condenados, mas que possamos ter a vida eterna por meio de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos nessa manhã. Cada um de nós tem os seus pedidos, tem as suas colocações, mas eu gostaria nessa manhã orar com você no sentido de que a gente pudesse, de maneira pessoal, ter essa conversa com Jesus no nosso íntimo, né? Cada um de nós tem suas peculiaridades, nós somos diferentes um do outro, e você possa estar tendo esse momento com Jesus na oração, que você possa conseguir conversar com Jesus, como ele conversou com o tio Nico, como o tio Nico conversou com ele, e que você possa ter esse momento com Jesus e continuar tendo no decorrer dos dias. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta mensagem. Ela vem do teu coração, eu tenho convicção disso. Ela apresenta o teu Filho Jesus como a maneira, o teu plano para redimir o povo gaúcho. Não havia nenhum gaúcho, não tem ninguém que poderia, por mais forte e tradicionalista que fosse, poderia resolver a situação do pecado. Por isso o teu Filho teve que ser enviado. Tu fizeste isso por amor ao gaúcho, por amor ao povo, ao teu povo. E eu quero clamar aqui nesta manhã pelos meus irmãos, por minha vida também, que cada um de nós, no meio de nossa tradição, possa conversar contigo, possa dialogar contigo, possa colocar a vida diante de ti, possa continuar te seguindo, possa crer acima de tudo como é a tua ordem, e que tu conceda a vida eterna, Senhor, a todo aquele que crer em ti como é a tua palavra. Eu quero clamar a ti nesta manhã, nesse dia do gaúcho, dia 20 de setembro, pelo Rio Grande do Sul. Que o Senhor venha abençoar o povo gaúcho, que o Senhor abençoe esse estado, esse povo, que nesse dia, nos galpões, nos CTGs, nas querências, a luz do teu evangelho possa alcançar o coração do gaúcho, e que nessa manhã o teu nome possa ser honrado nas coxilhas, nos pampas, nas fronteiras, na capital, no norte do estado, aqui no noroeste, e que em tudo o teu nome seja conhecido, em cada canto do Rio Grande, que o povo gaúcho é teu, nós entregamos ele em tuas mãos. Abençoa o teu povo nesta manhã, é o que eu te peço, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Dani.